Sala VIP. Olá, você está assistindo Viva com Propósito e agora é a hora do nosso quadro Sala VIP. Semanalmente temos um convidado especial para você. Nesta semana temos o pastor Ricardo Barbosa. Olá, pastor Ricardo, como vai? Olá, tudo bem? É um prazer participar com você do seu programa. Muito obrigado por ter vindo. Pastor Ricardo Barbosa é pastor da Igreja Presbiteriana do Planalto, em Brasília, é coordenador do Centro Cristão de Estudos e autor de diversos livros sobre espiritualidade. Ele escreveu Janelas para a Vida, O Caminho do Coração e o seu recente lançamento é Conversas do Caminho. Estudou teologia na Faculdade Teológica Batista de Brasília e no Regent College em Vancouver, no Canadá. Foi vice-presidente da Fraternidade Teológica Latino-Americana. É casado com Maria Cristina e tem 2 filhos, Tiago e Arthur. Pastor, vamos começar conversando sobre o assunto predileto do seu coração, espiritualidade. Você poderia definir espiritualidade cristã para nós? Espiritualidade é uma expressão, um termo religioso, teológico, que é usado para descrever o relacionamento do ser humano com Deus ou as experiências que o ser humano tem com Deus. Em termos gerais, seria essa uma definição. Olhando para a espiritualidade cristã, isso, então, envolve um cenário enorme de todas as contribuições que o cristianismo tem ao longo da história para essa experiência, para esse encontro, para esse relacionamento, a oração, o relacionamento pessoal com Deus que se revela na Bíblia como Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a espiritualidade cristã tem a ver como que o cristão se relaciona com o Deus revelado na Bíblia. Em sua opinião, o povo brasileiro cristão ainda é muito religioso? Eu diria que sim e que não. Eu diria que hoje as pessoas, o povo, está ficando assim cada vez mais espiritualmente aberto e cada vez menos religioso. Isso é positivo ou negativo? É difícil responder. Não, menos religioso no sentido de que ele é cada vez menos institucional, cada vez menos preocupado com regras, com padrões, com modelos, com exigências religiosas de um determinado grupo, e cada vez mais aberto espiritualmente, que tem aspectos positivos e, claro, negativos, porque para muitos a espiritualidade torna-se uma expressão bastante abstrata, muito subjetiva, né? Então, hoje você percebe um movimento onde há uma certa resistência a modelos e padrões que se encontram dentro do mundo, dentro do ambiente religioso, mas uma certa abertura para uma espiritualidade que pode ser saudável, pode ser bem fundamentada, como pode ser também uma expectativa muito abstrata, muito subjetiva de uma experiência que não necessariamente tem uma identidade histórica e bíblica com o cristianismo. Nesta jornada brasileira aí de 500 anos, a religião ela tem sido muito explorada em todos os sentidos do indivíduo. E, ultimamente, parece que estamos vendo isso muito aflorado, inclusive na mídia. Muitas novelas insistem nessa temática de religiosidade. Já vimos sobre islamismo, a religiosidade romana, espírita. Atualmente tem uma telenovela explorando a questão do hinduísmo. Em sua opinião, isso está trabalhando apenas pela audiência ou algum valor está sendo intencionalmente transmitido? Bom, certamente isso tem a ver com a audiência, né? Nenhuma emissora de TV faria alguma coisa que não objetivasse a audiência. E, por outro lado, esse interesse do ser humano, principalmente do mundo ocidental, diante de um vazio imenso provocado pela secularização,
pelo afastamento de Deus e pelo afastamento do sagrado da vida moderna ou pós-moderna. Isso tudo cria essa abertura. Agora, que existem, digamos, valores positivos, sempre existem, mas o que me chama a atenção é que são propostas extremamente e fortemente individualistas, intimistas, e que não agregam grandes compromissos e envolvimentos comunitários e valores que têm a ver com toda a comunidade ou com toda a sociedade. Então, isso de certa forma me preocupa, porque o que você vê é uma abertura assim, bastante abstrata, bastante subjetiva, bastante individualista, bastante intimista, e que pouco tem a ver com as grandes questões que envolvem caráter, que envolvem transformação, que envolvem a vida do ser humano como um todo. Então, você está me dizendo que, claro, há primariamente a questão do interesse pela audiência. Ah, sim, claro. Mas não há tanta preocupação em passar esses valores que constroem, de fato, a vida do ser humano e da sociedade. Mas você não acredita que exista uma intenção de trazer, em especial, a religiosidade oriental para o Ocidente de forma intencional? Eu diria que sim, eu concordo. Agora, o que está por trás disso, né? O que se percebe é que, primeiro, há uma crise do mundo ocidental com o cristianismo que foi, em todas as suas manifestações, né? Protestantismo, catolicismo e a Igreja Ortodoxa, que são os três grandes movimentos cristãos, principalmente no mundo ocidental. A Igreja Ortodoxa não tão forte assim, mas a católica e a protestante. O que se vê hoje no mundo ocidental, principalmente na Europa, por exemplo, é uma rejeição, uma exclusão da influência cristã, ou seja, de toda essa origem judaico-cristã que deu forma à civilização ocidental. Nós vemos que a secularização vem varrendo essa influência. E no lugar dela vem trazendo esses outros modelos, né, que certamente não encontrarão culturalmente as suas raízes aqui, e daí esse apelo mais individualista, mais intimista, em relação a essa, digamos, abertura espiritual que se encontra hoje. Alguma forma de tentar suprir um vazio que a herança cristã, de alguma forma, está deixando aí. Certo. Vamos falar um pouquinho sobre a espiritualidade de Jesus. Cite algum aspecto da espiritualidade da vida de Jesus e fale um pouquinho